Ótimo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Como eu falei, sou enfermeira, sou especialista em gerontologia, que estuda todo esse processo de envelhecimento. E aí, antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre alguns conceitos que a gente tem. Então, para a gente conseguir entender um pouquinho sobre esse processo de envelhecimento, a gente precisa ter um pouquinho das definições que são mais importantes acerca desse tema. Tá? E a gente tem 4 definiçõezinhas que norteiam tudo isso e ajudam a gente a entender como é esse processo. Tem a geriatria, e aí a gente, quando lembrar assim, geriatria, a gente vai lembrar que é o ramo da medicina. A gente tem geriatria e gerontologia. Geriatria, eu lembro, que é médico que vai estudar geralmente o processo de doença ou algum processo de incapacidade que está ocorrendo a partir de alguma doença. Gerontologia não vai ser necessariamente o médico que vai estudar esse processo de envelhecimento. Pode ser qualquer área, pode ser enfermeira, por exemplo, eu sou gerontóloga, pode ser nutricionista, psicólogo, todo mundo da equipe multi pode estudar esse processo de envelhecimento. E vai ser um processo de envelhecimento natural que esse gerontólogo ele vai estudar, tanto natural quanto o adoecimento. Ou seja, vamos diferenciar de novo, geriatria e gerontologia. Geriatria eu tenho medicina, gerontólogo pode não ser médico, pode ser qualquer outra área, estudar o processo de envelhecimento, tá bem? Tem 2 outros conceitos que a gente utiliza muito também, que é a senescência e a senilidade. Senescência, a gente vai trabalhar o processo natural do envelhecimento. Quando era pequeno, a gente brincava no ele precisa nascer, crescer, talvez reproduzir, envelhecer e morrer, né? Um processo natural do ser humano. Então, a senescência ele vai trazer esse processo de envelhecimento sem ter nenhuma doença, sem ter nada. Então, vamos lá. Voltando, a gente tem senescência e senilidade. Senescência, como eu falei, é o processo natural, né, do nosso envelhecimento. Senilidade, ela vai trazer já um adoecimento. A gente tem algumas doenças que a gente encontra, né, no dia a dia, Alzheimer, hipertensão, tuberculose, que vão dificultar ainda mais esse processo de envelhecimento. E aí isso pode causar incapacidade, pode trazer algumas dificuldades para fazer as atividades de vida diária que a gente tem, que é comer, andar, se locomover e etc. Tá? Já entrando nesse processo de mudança no corpo, né, a partir do processo de envelhecimento, eu vou trazer um pouquinho dos aspectos gerais. O que opera de modo geral no corpo do idoso, né? De maneira geral, há uma diminuição celular, uma diminuição nas células, tá? Então, tudo que a gente for trabalhar aqui, a gente vai trabalhar todos os sistemazinhos, sistema respiratório, sistema urinário, etc. E um aspecto geral disso tudo é que há uma diminuição das células e também há uma diminuição no líquido corporal desse indivíduo. Já perceberam, e aí vocês me respondam, tá? Para eu não conversar sozinho, porque eu amo conversar com as pessoas. Já perceberam que idoso, ele não sente sede? Isso, dificilmente tomam água. A maioria dos idosos que eu atendo aqui mesmo sempre fala, minha gente, eu não consigo tomar água. E às vezes a gente até fala, né? Bota uma garrafinha do lado e etc. E aí, por eles não sentirem sede, eles acabam consumindo menos água. E aí, a partir do momento que eles fazem mais xixi e não tomam tanta água, esse líquido no corpo, que a gente é composto de 70% de água, esse líquido ele vai diminuindo. É como se eu estivesse perdendo e não estivesse repondo líquido, tá? Outra coisa que interfere nesse líquido corporal. A gente tem uma proteína, que ela é formada no fígado, chamada albumina, tá? E ela é responsável por alguns transportes no sangue da gente, para ir para alguns músculos, algumas células, etc. E aí, no idoso, há uma diminuição dessa proteína. Essa proteína, uma das funções dela, é se ligar aos medicamentos. Exemplo,
tomou um remédio para pressão alta. Aí a albumina vai, se liga a esse medicamento e vai levar para os outros tecidos, para onde é que ele vai fazer efeito. Se eu tenho uma baixa dessa proteína, eu tenho uma baixa de ligação dessa proteína com esse remédio. Uma das coisas que fazem o remédio fazer efeito, a gente toma o remédio, e aí esse remédio ele se liga às proteínas no sangue e vai saindo de forma gradual, devagarzinho, pela corrente sanguínea para os músculos ou para o tecido, para onde ele quer fazer efeito. Exemplo, eu estou com a dor no peito, tomo o remédio, ele vai para a corrente sanguínea, e aí depois ele vai gradualmente, devagarzinho, para onde ele quer diminuir a dor. Só que, se eu tenho diminuição dessa proteína que se liga nesse remédio, ela vai ir de forma rápida. É como se fizesse um efeito rápido, porque o que faz demorar é justamente essa ligação da proteína. Ou seja, eu tenho uma baixa na proteína, esse remédio ele não se liga, e aí ele vai de maneira mais rápida para onde quer que seja esse efeito. Ou seja, no idoso, dependendo da dosagem que a gente dê essa medicação, vai ter um efeito muito alto. Então, por isso a gente tem que ter todo o cuidado em como a gente dá a medicação, como a gente faz a interação de medicamento com o outro, etc. Tá? Outra coisa que modifica no idoso é a tolerância à glicose. Geralmente, no idoso, pelo fato de perder muito músculo, de perder a sensibilidade à glicose, ele começa a desenvolver como se fosse uma diabetes, mas que não chega a ser já uma diabetes, porque a insulina ela não consegue se ligar à glicose e levar para as células, tá? E aí isso faz com que tenha que ter um cuidado maior, um alerta maior para que não desenvolva uma diabetes. A partir dos 40 anos, esse indivíduo ele começa a perder estatura. Já ouviram falar assim de pessoas que começaram a envelhecer, começaram a ficar menores? Conhecem alguém ou as pessoas que estão nesse processo de envelhecimento? Pronto, estou vendo aqui, eu. Pronto, isso mesmo. O que acontece? Quando a gente começa a partir dos 40 anos, nossa coluna vertebral, ela começa a perder líquido. Tem um negócio na coluna da gente chamado disco vertebral. E aí, nesses discos vertebrais, tem um líquidozinho que serve para proteção, e aí a gente vai perdendo esse líquido conforme a gente vai envelhecendo. Então, se eu tenho um líquido nesses discos e eu perco ele, acaba diminuindo o tamanho. Então, por isso, o idoso ele perde cerca de 1 centímetro a cada década depois dos 40 anos. Outra coisa que acontece é, às vezes, o osso da gente começa a desgastar, começa a perder massa óssea, que chama de massa óssea. Começa a desgastar, não sei se vocês já tiveram contato com paciente que tem osteoporose, artrose, artrite, todos esses processos, né, de inflamação no osso. E aí a gente vê que tem muita degeneração do osso, inclusive da coluna da gente. E aí começa como se fosse envergar, como se fosse um envergamento. E aí diminui ainda mais o tamanho, e aí eu começo a forçar mais a minha coluna, a minha lombar, começo a forçar mais a parede do meu tórax. E aí algumas cartilagens que estão junto, né, com nossos ossos, começam a se perder por conta dessa força que a gente usa para conseguir se manter de pé. Melhorou. Estão vendo essa imagem aí? Aí é todo o processo, pronto. Todo o processo que eu acabei de falar. E a coluna ela começa a envergar, e aqui ó, tem uma diminuição do tamanho. Tem a setinha aí mostrando mais ou menos o tamanho diminuindo por conta dessa degeneração na coluna. Já ouviram falar em bico de papagaio? O que acontece? É como se o osso ele ficasse muito rígido e forma como se fosse um bico mesmo de papagaio. A gente chama de osteofitose. E aí
aqui no finalzinho dessa coluna, forma esse bico de papagaio, que o paciente ele reclama de uma dor danada. Geralmente reclama de muita dor nesse finalzinho da coluna. Tá? O bom da gente conhecer tudo isso, todas essas alterações do corpo da gente, é porque a gente pode tanto cuidar, né, dos nossos pacientes, dos pacientes que a gente tenha contato, e até prevenir para a gente mesmo. Porque se eu percebo que futuramente eu vou ter uma degeneração na minha coluna, então o que eu começo a fazer? Fazer mais exercícios, mais fortalecimento dos meus ossos, dos meus músculos. A gente vai ver mais na frente que o músculo da gente, deixa eu só desativar aqui rapidinho. O músculo da gente, a gente vai perdendo conforme o tempo. Então, se eu sei que eu vou perder mais músculos, o que eu posso fazer agora? Começar a fazer mais exercícios, começar uma alimentação melhor, para que eu não chegue a perder muito mais músculos e ter uma degeneração do osso maior, para não sentir tanta dor futuramente. Vamos lá, voltando aqui a nossa aulinha. O que a gente vai ter de alteração na pele? A pele da gente muda muito conforme o tempo. É uma das coisas que mais muda, assim, que a gente consegue ver, né, melhor essa mudança. E as outras coisas são mais internas, a gente não vê tanto. Mas a pele envelhecida a gente reconhece logo, né? Geralmente, a pele, o que mostra mais? É uma pele mais seca, é uma pele que ela consegue, qualquer coisinha ela já vai ferindo. Né? E por que isso acontece? Um dos motivos é porque a gente tem umas glândulas, chamadas de glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas, que são responsáveis por produzir o nosso suor e o sebozinho que a gente tem na pele. Tem quando a gente está muito suado, a gente está assim, deixa eu só tirar aqui o som, a gente está muito suado, a gente sente, né? Aquela como se fosse uma gordurinha assim na pele, isso é o sebo, que a gente chama de sebo. E aí esse suor e o sebo que a gente acha às vezes tão ruim, a pele grudenta que só, esse sebozinho, ele faz proteção à nossa pele. E, inclusive, ele regula a temperatura da gente. Porque se eu estou com muito calor, eu suo bastante para fazer com que meu corpo esfrie mais. Ou então, se eu estou com muito frio, a minha pelezinha, os meus cabelinhos, né, da pele, ela ficam oriçadas, ficam como se fosse não, eu fico arrepiada, né? Que é para manter o calor ali da minha pele. E aí, a partir do momento que essas glândulas elas não têm tanta funcionalidade, porque a partir do momento que eu vou envelhecendo, elas ficam mais rígidas, elas não produzem mais tanto suor, tanto sebo. Eu tenho um idoso que ele vai ter dificuldade nessa regulação de temperatura, ou seja, o idoso, ele geralmente vai ter uma temperatura mais baixa, ou seja, ele vai sentir mais frio. Não sei vocês, mas assim, minha avó mesmo, quando chega finalzinho da tarde, ela tá ali, agasalhadinha, sentadinha na ponta de casa, olhando a vida dos outros, que ela é dessas, e aí toda agasalhada, sentadinha, tomando um ventinho. Não sei se com vocês ou com os familiares de vocês é a mesma coisa, mas vai acabando vai chegando no final do dia, eles sentem mais frio, né? E para quem é mais jovem, tem uma dificuldade muito grande disso, não sente tanto frio. A pele, a gente tem umas células chamadas melanócitos, que elas produzem, elas levam melanina para a pele da gente. Pessoas negras têm uma melanina muito forte, então a pele, ela geralmente ela é mais rígida, ela resiste mais ao sol, ao tempo, etc. Só que a partir do momento que vai envelhecendo, esses melanócitos, eles vão diminuindo de tamanho, não vão tendo tantos melanócitos, e aí tem menos melanina na pele, ou seja, a pele ela fica mais pálida, ela não fica tão rígida, ela começa a ficar mais fraca e qualquer coisinha vai ferindo. Tá? Por isso que muitos idosos têm alguns ferimentos na pele, a gente vai ver um pouquinho mais na frente o nome do conjunto desses ferimentos, alguns hematomas, essas coisas, porque não tem tanto melanócitos produzindo melanina, e aí essas células da pele da gente diminuem e a pele fica mais fininha, mais pálida, mais frágil, tá? Outra coisa que acontece, essa pálpebra aqui, ó, da gente, inferior,
tem os nossos músculos de sustentação no rosto da gente. E aí ele perde a força desse músculo aqui. E aí ele cai. Aí o que acontece? Essa pele daqui tem a formação de gordura. A gordura da gente vem para frente. E aí fica aquela pálpebra bem gordinha, com retenção assim, de líquido, mais cheinha, que eu vou mostrar agora. Uma fotinha para vocês verem. Fica assim, estão vendo? Isso também é decorrente do envelhecimento. O músculozinho embaixo aqui, dessa pálpebra, ele perde a força, ele é como se caísse, e aí a pálpebra ela desce. E aí vem para frente a gordura e líquido, por isso que fica inchadinha assim, tá? Como eu falei, as células, né, elas vão se perdendo, não tem tantos melanócitos, a camada de epiderme da gente fica muito mais fininha, e aí qualquer coisinha ela vai promover algumas manchas vermelhas e algumas manchas mais escuras, que chama de púrpuras, que são mais roxas, né, como se fossem hematomas. E aí o conjunto dessas manchas são chamadas de queratose seborreica. Essa imagenzinha aqui embaixo, ela fica como se fosse um conjunto de hematomas, assim. Não sei se vocês já viram algum paciente com uma manchinha assim, que a gente chama de queratose seborreica. É tudo decorrente dessa dificuldade, dessa pele mais fina, mais pálida, que não tem mais tanta, que é mais frágil. Né? Outra coisa que acontece são alterações nos pelos. Os pelos do corpo eles começam a diminuir, porém os pelos do nariz, das orelhas e das sobrancelhas eles permanecem da mesma forma, não diminuem. Na mulher, quando vem a menopausa, começa a não ter tanto hormônio feminino, começa a diminuir o hormônio feminino e começam a surgir então uns peluzinhos no lábio superior, assim como se fosse um bigodinho. E o hormônio feminino é como se falasse assim, ó, peraí, você tem que diminuir o crescimento disso aqui para ser mais feminina. E aí, quando esse hormônio ele desce, ele está em queda, começam a surgir mais pelos no lábio superior. O cabelo geralmente ele começa a ficar mais branco. O cabelo da gente, chamado folículo piloso, ele tem 3 partes. É a medula, que é como se fosse o meinho do fio do cabelo, o córtex, que é como se fosse ao redor, e a cutícula do cabelo. E aí, o que acontece para esse cabelo ficar branco? A medula, esse meinho do fio, ele começa a encher de ar. E aí, as células do córtex que ficam ao redor, elas começam a perder o pigmento. E aí, o cabelo, ele começa a ficar branquinho por conta disso. E aí, é normal da gente, natural da gente, que esse cabelo, quando ele cresce, as células do bulbo capilar ele começam a morrer, e por isso que a gente tem queda de cabelo, tá? Ou seja, geralmente no idoso a gente tem uma queda maior de cabelo e o cabelo mais branquinho. Muita alteração óssea, como a gente já começou a falar, né? No início, que a gente falou sobre artrite, artrose, osteoporose, dessas dores muito grandes. Então, o sistema ósseo é uma das coisas que mais alteram com o envelhecimento. Nessa figurinha aí, vocês podem ver as 2 partes do osso da gente. Tem a parte do osso esponjoso, que é como se fosse um monte de cavidadezinha, parece uma esponjinha mesmo. E tem a parte do osso compacto, que não tem nenhuma cavidade. E aí, o que acontece? Há uma diminuição das células de ambos, tanto do osso esponjoso quanto do osso compacto. E é uma redução da massa óssea, ou seja, uma diminuição do tamanho desse osso. Então, se eu tenho um osso que ele diminui de tamanho, eu tenho um osso mais frágil, tá? E por isso que em idosos a gente tem tanta fratura de osso. O idoso ele toma uma queda e aí acaba tendo uma fratura por conta disso. Deixa eu ver, o que mais? Há uma diferença nessa alteração no homem e na mulher. Na mulher, até a menopausa, a gente não tem tanta alteração nos ossos.
Mas aí, quando chega a menopausa, que aí diminui todos os hormônios femininos, essa alteração no osso, ela começa a ser maior, ela começa a ser mais intensa do que no homem, tá? Temos também alteração nas articulações. Uma das articulações que a gente tem alteração é no crânio da gente. A gente tem os ossos do nosso crânio, que eles são como se fossem colados por um tecido chamado tecido fibroso. Só que conforme a gente vai crescendo, conforme já não tem o neném, ele não tem uma partezinha mais molinha, assim, na parte de cima da cabeça. Me lembre o nome dessa parte mole aqui. Eu não estou lembrando agora. Me lembre aí. Moleira. Isso, exatamente. Isso, moleira. Pronto. Quando o neném nasce, ele tem essa partezinha bem molinha, né? Como se é uma cartilagem. E aí vai crescendo, a criança vai crescendo, e aí essa cartilagem ela vai virando osso. No idoso, toda a cartilagem, esse tecido fibroso que cola um osso no outro, ele vai se perdendo e tudo vira osso. Então, se tudo vira osso, eu não tenho nada, é como se fosse uma parede. Vamos pôr uma parede de tijolo. Isso. Uma parede de... Exatamente. Vamos pôr o capacete, né? Vou dizer a parede de tijolo, porque para colar um tijolo na outra, a gente bota um cimento, né? A gente bota o cimento que é para poder colar tudo direitinho. Se eu faço uma parede da minha casa sem o cimento, ela fica uma parede mole. Concordam comigo? Então, qualquer coisinha ela pode derrubar. A mesma coisa é esses ossos do crânio. Se eu perder esse tecido fibroso e tudo virou osso, é um osso colado no outro, eu tenho uma chance muito maior de ter fratura nesse osso. Com o envelhecimento também, esse tecido, tudo isso, como eu falei, vai virar osso, ele não tem mais tecido fibroso. Deixa eu ver o que mais. E vai diminuir o número de células. O número de células, águas, proteoglicanas, tudo diminui. Vou dar um outro exemplo, sem ser a parede. O que acontece com a articulação da gente? Quando conhecem alguém ou costuram, vocês, se tiver alguém que costura, acho que vai me entender. Porque já viram alguém costurando, tá? Começo a fazer uma costura. Estou aqui fazendo a costura e tal, faço algumas linhas, isso e aquilo. Se eu tenho poucas linhas, esse tecido que eu estou costurando, se eu tenho uma costura que ela está com poucas linhas, umas linhas mais fininhas, ela fica mais móvel. Eu consigo fazer esse movimento aqui na costura. Né? Agora, se eu tenho mais linhas ou linhas mais grossas nessa costura, eu tenho uma dificuldade maior de dobrar, né? De fazer esse movimento. E é isso que acontece na articulação da gente. Quando a gente é mais novo, a gente tem umas fibras, umas cartilagens mais fininhas. Então, permite que a gente faça esse movimento sem dor, sem ter tanta dificuldade. Conforme a gente vai envelhecendo, essas fibras elas vão aumentar tanto o número quanto o tamanho. E aí, por isso que a gente tem maior dificuldade de dobrar a perna, dobrar o braço, de levantar e etc. Tá? O músculo. Esse músculo ele vai diminuir o peso e vai perder massa magra. A gente é formado por músculo e por gordura. No idoso, essas fibras musculares, o músculo da gente começa a desaparecer. E aí começa a ser substituído por um tecido chamado tecido conjuntivo. E aí aumenta o colágeno desse músculo. Lembra que eu falei das fibras antes? Ela começa a aumentar de tamanho, fica mais rígida. Então, é a mesma coisa. Então, você vê aquele idoso que tem a pele mais flácida porque não tem tanto músculo sustentando.
Vai ter alteração também no sistema respiratório. O que acontece? Vou mostrar logo a imagenzinha aqui. Aqui a gente tem um externo no meiozinho aqui dessa caixa torácica. Aqui em cima, nessa parte de cima do externo, a gente tem um osso chamado manúbrio. E aqui embaixo é o corpo do externo. Entre o manúbrio e o corpo do externo, a gente tem algumas fibras de colágeno aqui, que faz a mesma coisa que eu falei do osso do crânio, como se fosse o cimentinho da parede. Acontece aqui. Se eu perco essa fibrazinha que cola um osso no outro, eu vou ter maior risco de ter fratura. E para a respiração, o que isso vai dificultar? Eu não consigo expandir. O que vai alterar para a respiração? Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo expandir. Ele acaba perdendo essa capacidade de expansão maior. Tem uma dificuldade maior de expandir. Tá? Então, no idoso, por conta dessa alteração óssea, há uma diminuição na expansibilidade. O que vai acontecer no coração desse idoso? O coração ele vai aumentar de peso e ele vai ter um aumento da parede do ventrículo esquerdo desse coração. Vamos supor que uma pessoa que esteja com a gordura um pouquinho mais acima, uma pessoa que esteja obesa, ela tem mais dificuldade de se contrair, né? A mesma coisa vai ser com o coração. Uma das funções do coração é fazer a contração, né? Para bombear sangue. Então, se eu tenho um coração maior e um coração com uma parede mais grossa, eu tenho uma dificuldade de contrair o coração para jogar sangue para o corpo e para o pulmão. Isso, exatamente, mais difícil. E aí acontece infiltração de gordura nesse coração. Vai trocar a mesma coisa que acontece nos músculos do corpo todo. A gente no coração tem uma parte de músculo chamado miocárdio. Então começa a alterar esse músculo para tecido conjuntivo, vou ter diminuição das células desse músculo e ter essa dificuldade na contração. Outra coisa que acontece, o nosso vaso sanguíneo, ele começa a ter um processo de aterosclerose, que é como se fosse uma camada de gordura dentro do vaso. Vamos supor uma torneira. Eu tenho uma torneira com uma mangueira, vamos supor assim, tá? Tem uma mangueira que ela está entupida. Eu vou ter uma dificuldade maior de jogar água da torneira para onde eu quero lavar, concordo? Se eu tenho sujeira nessa torneira, vai ter maior dificuldade de jogar água lá para lavar meu carro, para lavar roupa, para lavar qualquer coisa. A mesma coisa no vaso sanguíneo da gente. Se eu tenho gordura na parede desse vaso, vai ser igual à torneira. Eu vou ter uma dificuldade de passar o sangue nesse vaso e chegar até o final, o objetivo final, que é a troca gasosa, passar pelo corpo todo, passar pelo pulmão e etc. Tá? Então, por isso, a gente tem também aumento de hipertensão nos idosos por conta disso. Tá? E um aumento maior de infartos, número de infartos, por conta dessas alterações. Porque aí, se eu tenho todas essas alterações, eu não tenho uma mudança de alimentação, se eu não tenho uma mudança de fazer exercício físico, atividades que vão me movimentar, etc., isso daí, todas essas alterações vão ser de forma muito mais rápida do que o normal. Tem alteração também na digestão da gente. O fígado da gente tem umas coisinhas, umas células chamadas mitocôndrias, que elas são responsáveis por gerar energia para o nosso corpo. Né? Elas fazem parte da respiração da célula da gente. E aí ela
promove energia. Uma molécula chamada ATP no corpo da gente. Aí o que acontece quando a gente vai envelhecendo? Depois de 65 anos, começa a diminuir o peso do fígado, e aí começa a reduzir as células do fígado, que a gente chama de hepatócitos. E aí, dentro desses hepatócitos, é que estão essas mitocôndrias que geram energia para o nosso corpo. Tá? Todo movimento que a gente faz, tudo que a gente... quando a gente come, etc., todas essas coisas que a gente faz no dia a dia, é promovido pela energia que a gente tem no corpo. E aí, se eu tenho uma diminuição dessas células que têm essas mitocôndrias, eu tenho menor energia disponibilizada para o meu corpo. Né? Como eu falei no início, a partir do momento que a gente sabe o que vai acontecer no nosso corpo, a gente tem como pensar em algumas formas de evitar com que isso ocorra mais rápido. Isso vai acontecer? Vai, Pamela. É uma coisa natural do nosso corpo. Mas a gente pode evitar que seja de uma forma mais grave. Né? Porque se eu vou ter, vamos voltar ao osso, se eu vou ter um desgaste do meu osso, se eu não faço exercício, se eu só como besteira, eu vou acelerar esse desgaste do meu osso. Né? Então, eu preciso pensar, a Daniela foi perfeita na colocação, preciso pensar em comer melhor e fazer exercícios físicos. Outra alteração que a gente tem é no sistema urinário. Tá? Quando nossos rins, aí tem uma parte dos rins da gente chamado glomérulo, que ele faz a filtração do sangue da gente. E aí, quando passa pelo glomérulo, o glomérulo fala assim, olha, eu quero saber o que fica e o que sai. O que é de ruim, eu vou botar tudo para fora. Então, conforme a gente vai envelhecendo, esse glomérulo, essa filtração de selecionar, né, o que é bom, o que é ruim, para mandar para fora pela urina, ela começa a diminuir cerca de 35% a 50%, entre os 20 aos 90 anos. Tá? E aí, há uma diminuição também no número desses glomérulos, no número dessas células que fazem essa filtração. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um idoso que ele vai ter muito mais chance de ter, por exemplo, uma infecção urinária ou uma perda de sangue pela urina, porque eu não estou tendo uma filtração glomerular tão boa. Ou tenho proteínas indo para a urina, coisas boas indo para a urina, tá? Ou então eu vou perder muito sal, e aí baixar o sódio desse paciente, desse idoso. E aí, baixando o sódio, o que pode acontecer? Começar a desorientar, ele ter convulsão, ter várias coisas que estão relacionadas com essa filtração desse glomérulo, que é uma partezinha bem pequenininha que faz um papel muito importante, tá, gente? Outra coisa que acontece são nos homens. Cerca de 75% dos idosos, dos homens, ele, conforme a idade, ele vai ter um aumento da próstata, um aumento normal da próstata, sem mesmo ele ter tido alguma doença, alguma coisa. É o que a gente chama de hiperplasia benigna da próstata. Muitas vezes a hiperplasia é um aumento leve, e aí não é uma patologia, não é algo ruim para esse paciente, é só o processo de envelhecimento mesmo. Na mulher, o que vai acontecer? Vem a menopausa. Uma das coisas que mais alteram na menopausa é isso, né? Sentir um calor danado. E outra coisa que acontece também muito, não sei se vocês já passaram, ou provavelmente vão passar um dia, é que a vagina da gente começa a não ter tanta lubrificação. O líquidozinho, né, que a gente tem dentro da vagina, acaba se perdendo. A vagina fica mais seca. Outra coisa que acontece é que o útero, os órgãos internos femininos, do útero, ovário, trompas, elas acabam diminuindo. É como se a menopausa falasse assim, olha, aqui não vai precisar mais ter filhos, não vai precisar mais produzir óvulo, etc. Então, vocês estão descansados, pode descansar aí. E aí, quando eles começam a descansar, eles vão diminuindo de peso e vão atrofiando, tá? Então, uma das causas que a menopausa faz é isso também.
Não sei se vocês já passaram, mas geralmente, né, quando faz prevenção, aí geralmente pedem uma ultrassom do, do aparelho reprodutor feminino. E aí, quando faz a ultrassom, eita, não estou conseguindo ver seu útero aqui, não estou conseguindo ver o seu ovário. É justamente por isso, porque eles diminuem de tamanho, e aí, às vezes, diminui tanto que não consegue nem ser visto na ultrassom. Os órgãos que ficaram massa, se tu ficou ainda com ovário, trompa, eles atrofiam, porque se tirar o útero, os ovários eles vão atrofiar também. Tem um camarada aqui ó, na cabeça da gente, chamado hipotálamo, que ele é quem manda os hormônios femininos, né? Para falar assim, ó, vai, sai um óvulo aí para vir um espermatozoide e fecundar e formar uma criança. E aí, a partir do momento que eu não tenho mais útero, meu ovário ele não precisa mais ter, né, os óvulos para juntar com o espermatozoide. Então, o hipotálamo, ele começa a não mandar mais esse sinalzinho. Aí, o que acontece? Às vezes tem reposição hormonal. Tem muitas ginecologistas, muitos médicos, que quando acontece isso, Linda, assim, de ter que fazer esterectomia total, que é tirar o útero, os ovários, etc., que fazem reposição de hormônio feminino, para que a mulher ela não sinta tanto essas alterações, para que não sinta tanto calor, não sinta tanto esse ressecamento e as coisas, né, naturais da menopausa. Às vezes tem reposição de hormônio. Então, se vocês estão passando por isso, estão tendo alguma dificuldade, é muito bom procurar um ginecologista, tentar ver essa reposição de hormônios, ver se vocês podem, né, receber essa reposição de hormônios. Voltando para a mama, tem os ligamentos da gente muscular que seguram a mama da gente. E aí, conforme a idade, esses ligamentos eles vão ficando mais fraquinhos, mais fracos. E aí essas mamas elas começam a cair. Elas começam pela gravidade, né? Se eu não tenho algo que sustente, que segure, essa mama ela vai se tornando mais flácida e vai descendo. É aquele famoso mama peraí, né? Que a gente brinca muito, pronto. É por conta justamente dessa alteração nos ligamentos. Eles começam a ficar mais frágeis. E aí entra muito, vocês estão rindo, né, rapaz? Entra muito como ajuda aqueles sutiãs mais grossos. Sabe os sutiãs que tem assim a alça mais grossa, que às vezes é usada até para amamentação. Uma dica, viu, para quem tem filha e todo mundo que amamenta. Uma das coisas para sustentar, para não cair, né, durante a gravidez, por exemplo, é usar aqueles sutiãs que tem a alça mais grossa, porque aí eles seguram a mama, né? Não caem com o peso do leite, por exemplo. Então, para idosas, como não tem uma reconstrução desse ligamento. Oi. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. E olha que diferença, né? Tem homens aí, né? Eu não estou conseguindo ver todo mundo, não. Mas tem alguns homens que eu vi aqui falando no chatzinho. Olha que diferença. Na mulher a gente tem toda essa alteração, né? Toda essa questão da menopausa e geralmente, né? Para de produzir óvulo, etc. E tá. No homem, o que vai acontecer? Ele apenas vai diminuir um pouquinho a fertilidade. Não tem tanta alteração quanto a gente. Aqui, Anderson, pronto, Anderson já deu sinal de vida. Pronto, o que vai acontecer com o Anderson? A produção de espermatozoide de Anderson, ele cai para a metade. O que eu falei da próstata, que aumenta um pouquinho, e aí, às vezes, ele pode sentir uma dorzinha, ou uma dificuldade para fazer xixi. Tem muitos pacientes meus aqui que eles falam assim, que quando fazem xixi, não está tendo aquela pressão do jato, quando a gente faz xixi, né? Às vezes não consegue um jato tão forte. E outra alteração é a diminuição do espermatozoide. Então, esse homem, ele pode estar com seus 50 e poucos anos, mas está ali fazendo filho. A gente, mulher, não. A gente, a partir dos 40 anos, a gente já começa a diminuir essa probabilidade de ter filho. O homem, não.
Isso, exatamente, a mesma queixa, né? A maioria tem a mesma queixa. Deixa eu só tirar o áudiozinho aqui de Edna. Outra alteração que a gente tem, saindo um pouquinho dessa parte do sistema reprodutor. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, pode ir colocando aqui, tá? Que aí eu volto para esse assunto, porque eu percebi que é o assunto que vocês tinham mais dúvidas. Outra alteração que a gente tem é no sistema imunológico da gente, que é a barreira de proteção, né, da gente contra as doenças, contra tudo. E aí, a maior causa das doenças que a gente tem nos idosos é decorrente das alterações na imunidade celular e humoral. Deixa eu explicar melhor isso. A gente tem um camarada chamado timo. Lembra comigo? Timo. Esse timo, ele é responsável por fazer a maturação dos linfócitos T, que são como se fossem soldadinhos que a gente já tem no corpo da gente. Tem uma imunidade que a gente tem que já é própria da gente, que a gente chama de imunidade celular, que são esses linfócitos T, que são formados, né? Conforme eu vou já nasço com eles, são os meus linfócitos que vão combater se eu tiver contato com alguma doença, alguma coisa. E tem a minha imunidade humoral, que é a minha imunidade adquirida. Exemplo, tive contato com alguém que esteja gripado, e aí o germezinho dessa gripe que eu tive contato, que a gente chama de antígeno, entrou no meu corpo, eu vou ter contato com eles, e aí é como se chamasse meus soldadinhos falando assim, olha, eu preciso combater esse micro-organismo que está aqui dentro, bora combater. Então, na segunda vez que eu tiver contato com esse germezinho, o meu corpo, ele já vai saber como combater ele. Então, acho que esse do eu já sei como combater, é chamado de imunidade humoral. Repetindo, imunidade celular é quando eu tenho contato a primeira vez com aquela doença. E aí eu vou lá, na cara e na coragem, vou tentar expelir ele, tirar ele do meu corpo. Já na imunidade humoral, é como se eu falasse assim, eu já sei quem é você, meu filho, já sei como é que você vai morrer, sai daqui. E vai-se embora. Então, no idoso, há uma dificuldade nesse timo, que é responsável por amadurecer os linfócitos da gente. Ele faz que nem o que eu estava falando do útero, ele diminui de tamanho, ele atrofia. Então, se ele atrofia, ele começa a ter dificuldade de fazer a função dele. E aí ele começa a não ter essa maturação dos linfócitos, então o idoso ele tem mais dificuldade de combater os inimigos, vamos dizer assim. Tá? Essa imunidade que eu falei, que é a imunidade adquirida, que é a imunidade que a gente adquire quando tem contato com a doença, ela pode ser gerada no corpo da gente de 4 formas, tá? Prestem bem atenção nisso. Pode ser de forma ativa natural, que ela, vou só voltar aqui, elas podem ser de 4 formas, pode ser ativa ou passiva. De forma ativa, é como se fizesse com que o nosso corpo trabalhasse, falasse assim, olha, estou colocando aqui um vírusinho, uma bactéria, algo que vai gerar uma doença, e o seu corpo vai produzir anticorpos contra ele. E de forma passiva, ele fala para o nosso corpo assim, ó, não precisa fazer nada, já estou te dando tudo. Ele já dá os anticorpos já prontos para a gente. Ou seja, de forma ativa, ela pode ser de forma ativa natural, que é quando eu tenho contato com alguma doença e o meu corpo ele começa a produzir anticorpos. Ativa artificial é quando eu tenho contato com essa doença através da vacina. Exemplo, tomei vacina contra o Covid. O meu corpo ele vai ter contato com o antígeno, que é o micro-organismo que ocasiona o Covid, e vai produzir anticorpos contra o Covid, tá? Pode ser também de forma passiva natural, que é através da gestação, que é quando os anticorpos da mãe passam para o filho através da placenta.
Eu, Pamela, quando eu nasci, eu tinha alguns anticorpos que a minha mãe já tinha e passou por mim por meio da placenta. E passiva artificial é quando a gente coloca um soro na pessoa. Exemplo, uma pessoa que foi mordida por cobra, né? Tem aquele soro contra o veneno da cobra. Então, é um soro que ele já tem os anticorpos prontos. Não precisa com que meu corpo produza esses anticorpos. Ele já dá tudo de graça para o corpo. Outra coisa que altera no idoso é o nosso sistema nervoso central e a função cognitiva. Ela vai envolver o que a gente tem de percepção, a forma como a gente aprende as coisas, a memória da gente, a atenção que a gente tem com as coisas, a vigilância, no sentido de estar aqui em atenção, assim, não, eu preciso tomar conta disso e daquilo, o raciocínio rápido, solucionar problemas, essas coisinhas estão todas relacionadas com a função cognitiva que a gente tem, tá bom? E aí, quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem uma alteração nessa função cognitiva. Eu tenho perda de neurônios. Não sei se vocês já ouviram falar. E a gente, algumas células do corpo da gente, elas conseguem formar novas células, né? Vão formando novas células. Destrói uma célula, mas aí tem outra célula que se duplica e tal, e a gente vai formando as células. Os neurônios da gente, e a gente fala assim, meu Deus, estou queimando meus neurônios aqui pensando. Eles não se regeneram, eles não formam novos neurônios. Então, conforme a gente vai envelhecendo, há uma diminuição do número desses neurônios, e isso, consequentemente, pode ter uma diminuição nesse desempenho da minha cognição. Lembra tudo isso que eu falei? Raciocínio, memória, etc. Se eu tenho uma diminuição de neurônio, eu tenho uma diminuição na função de tudo isso. Por isso que a maioria dos idosos tem muita mais dificuldade de gravar as coisas, de lembrar das coisas. Precisa ficar repetindo mais vezes para poder lembrar daquilo. Onde é que eu deixei isso, hein? E isso é um processo natural. A partir do momento que eu vejo que isso está acontecendo de uma forma mais difícil, exemplo, o idoso ele saiu de casa e foi comprar alguma coisa na cidade. Quando chegou na cidade, ele não sabia onde ele estava. Isso já preocupa. E a gente entende que essa cognição, esse desempenho cognitivo dele está uma alteração maior que o normal. E aí é preciso que a gente vá procurar um neurologista para a gente ver o que está acontecendo, para fazer exames para ver se está tendo. Cadê, Ediane? Eu já esqueço agora, meu Deus, imagine mais velha, só Jesus na casa. Exatamente isso, eu fico brincando, falando a mesma coisa, porque eu sou extremamente esquecida, desde mais nova eu sou esquecida. Fala comigo agora, na instante eu esqueço. Eu fico pensando, meu Deus do céu, se agora eu já sou esquecida, mais velha vai ser mais esquecida ainda. É bem isso mesmo. O que acontece, né? Mulher vem menopausa, vem tudo, e uma das coisas que vem é insônia. Muitos idosos que reclamam de insônia, né? Que dormem tarde e acordam muito cedo, que não conseguem dormir direito, etc. E isso é tudo pelas alterações hormonais também. Tá? Então, como a gente estava falando dos exercícios físicos, dessas coisas, também vão auxiliar, vão ajudar no sono. Todo o mecanismo, tudo que eu tenho que envolva diminuição da minha ansiedade, vai ajudar nesse processo. E aí entra o que eu vou falar agora, que é a questão da nutrição. Se eu tenho alteração em toda a alimentação, eu preciso trazer uma alimentação melhor para esse idoso por conta de toda essa alteração que a gente está falando. Né? Eu preciso trazer uma alimentação que traga mais vontade para ele comer. Tem muitos idosos que falam, estou com fastio danado, não consigo comer a mesma comida todo dia, etc. E aí diminui peso, diminui tudo, e acaba tendo mais problema ainda, e vai sendo mais suscetível a doenças. Lembra que eu falei no início que o idoso ele vai ter mais resistência à glicose, tem mais dificuldade de levar a glicose para a célula com a insulina, então ele pode desenvolver uma diabetes. Então, é preciso ter uma alimentação mais equilibrada, com menos gordura, menos enlatados, essas coisas. Uma comida mais
de casa, né? Menos farinha, menos Muito, pão. muito. Veja, minha gente, a gente finaliza por aqui. A gente vai Eita, Pamela. levando todos esses ensinamentos para a gente propagar pelas áreas que a gente trabalha, pelas pessoas que a gente tem contato e até para as nossas próprias vidas, né? É, uma coisa que é importante a gente ouvir também, que a gente falou muito, mas só para a gente frisar, eu preciso ficar atento aos idosos que estão ao meu redor, por exemplo. Se eles têm uma dificuldade de falar, se eles têm uma dificuldade de ouvir, se começa a ouvir televisão muito alta, etc., para a gente ver as alterações dos nossos idosos ao redor, para que a gente consiga encaminhá-los para cada especialidade, para tudinho.